Show de glórias, meus irmãos abençoados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hello, brother international. Bless you, God, my friends. Jesus loves you. Assalamu alaikum, ô glória! Estamos aqui em mais um dia de Aviva Junho. Serão 30 dias aqui no canal com vídeos e palavras poderosas para a nossa vida, para sermos avivados. E se você quer avivamento, você está gostando. Eu creio, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Antes de dar início a essa campanha, eu quero agradecer a minha irmã Anaí Rodrigues, do canal Anaí Rodrigues de Freitas. Olha, minha irmã, muito obrigada pela homenagem que você fez pelo meu aniversário lá no seu canal. Eu me emocionei, ficou lindo demais. Eu não mereço tanto assim, mas sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus de graça e de misericórdia, minha irmã. Que Deus te abençoe muitíssimo. Você é um doce de pessoa. Quem te conhece se apaixona por você e você é uma pregadora poetisa. Suas mensagens são lindas demais. Glórias a Deus pela sua vida. Se você não conhece minha irmã Anaí de Freitas, vai lá na descrição do vídeo aqui embaixo, que eu vou deixar o link desse vídeo que ela publicou em minha homenagem lá no canal dela. Tá bom, minha irmã Anaí? Te amo em Cristo Jesus, você é uma mulher vitoriosa para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e dá aquela curtida maneira, deixa aquele comentário abençoado. Compartilha com quem você sabe que precisa ouvir a voz de Deus, com quem você sabe que precisa ser abençoado, como você está sendo abençoado. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Vamos lá para o tema dessa campanha, que se encontra em Abacuque 3, capítulo 2, quer dizer, Abacuque 3, versículo 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Quem foi Abacuque? Não se sabe muito bem sobre a vida dele, apenas que era profeta e era um dos cantores do templo ou que fazia parte da organização do culto. O que me chamou a atenção, ou seja, o que o Espírito de Deus me chamou a atenção em Abacuque, é algo impressionante. Não porque ele era profeta, não porque ele era um dos cantores, não porque ele fazia parte da organização do culto, não. Essas coisas não chamam a atenção de Deus. Ser pastor, ser pastora, ser missionário, ser obreira, ser diácono, ser levita, ser crente, ser evangélico, não chama a atenção de Deus, não. Isso aí, ó, tá na vida espiritual mediana. Já foi tempo, há anos atrás, que quando a pessoa chegava no lugar e dizia que era crente, ela era respeitada. Que quando a pessoa chegava no lugar e dizia que era pastor, tinha crédito. De quando a pessoa chegava no lugar e dizia que era missionário, tinha respeito, tinha peso. Hoje em dia, não. Se uma pessoa diz que é crente, ela é motivo de chacota, ela é motivo de rejeição, ela é motivo de desprezo e até de expulsão se bobear. Muitos crentes envergonharam tanto o nome de Deus que hoje, quando você fala que é crente, as pessoas já te olham de banda. Sim, e muitos pagam por isso, muitos crentes sérios pagam por isso. O que o Espírito Santo me fez chamar a atenção para Abacuque não foi nada disso. Não foi patente, não foi cargo, não foi posição na igreja, não. No versículo que eu li, no texto base dessa campanha, na parte B, ele diz: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Interessante que Abacuque, ele não pede avivamento para si próprio, o que é comum a gente ver. Senhor, aviva a tua obra na minha vida, aviva, Senhor, o ministério que o Senhor me deu, aviva, Senhor, o meu chamado, aviva, Senhor, a minha família, aviva, Senhor, o meu dom. Não é mesmo? Dificilmente se encontra uma pessoa que se sacrifica por alguém. Dificilmente se encontra uma pessoa que jejua por alguém.
Dificilmente se encontra uma pessoa que clama a Deus para Deus avivar o ministério do irmão, avivar o dom do irmão, avivar o chamado do irmão. Sabe como se chama isso? Uma pessoa que ela só pensa em si, uma pessoa que só acha que as coisas giram ao seu redor, aquelas pessoas que sempre querem que seja feita a tua vontade e não a vontade de Deus e não a vontade do próximo. Egocentrismo, sim. Pessoas que agem assim, pensando em si próprio, são egocêntricas. Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou do versículo 1 ao 6, mas eu vou pausando, tá? Vou aos poucos. E eu, irmãos, o apóstolo Paulo falando, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Geralmente, crianças são egocêntricas. Quem tem filho sabe, quem tem criança sabe, eu tenho neto, quem tem sobrinho sabe que criança, ela só pensa em si. Se ela não tiver uma orientação, se ela não tiver um pulso firme diante daquela criança, essa criança vai crescer egocêntrica. Por isso que conhecemos muitas pessoas que não podem dizer um não para ela, que não podem repreendê-las. Isso tem muito na igreja e é disso que Paulo está tratando. Pessoas egocêntricas, só pensam em si, e se chamar a atenção delas, elas choram, elas dizem que vai sair da igreja e ficam dias sem aparecer. Isso são pessoas egocêntricas, ou seja, crianças na fé, crianças espirituais, meninos em Cristo. Versículo 2 diz, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. O apóstolo Paulo está querendo dizer que no início da caminhada dessas pessoas, desses crentes, criou eles com leite, ou seja, com alimento mais leve, com alimento mais suave, uma palavra mais de amor. Mas ele diz que ainda continua dando leite para essas pessoas, para esses crentes, que eles não suportam ainda um alimento sólido depois de tanto tempo na igreja. Ainda eram meninos na fé, ainda eram raquíticos, ainda eram doentes. Quando passa do tempo dessa pessoa chegar a uma estatura, que esse é o desejo de Deus, que viemos chegar a uma estatura de varão perfeito, é porque elas estão doentes. E é isso que tem muito na igreja. Pessoas doentes, pessoas infantis na fé, não crescem, não amadurecem, não dão fruto, não são avivadas. Paulo diz que com leite criou eles, que ainda estava continuando dando leite para eles, porque não estavam suportando. Mas o que está bloqueando dessa pessoa crescer? Porque se uma criança ela não se alimenta apropriadamente, ela não cresce. E vai ficar uma criança raquítica, vai ficar uma criança doente e pode até morrer. Então, o que estava fazendo com que essas pessoas não estavam crescendo na fé? O que estava bloqueando o crescimento dessas pessoas na fé? Porque Paulo estava dando alimento, mas ele queria que elas avançassem. Paulo queria que elas crescessem, que elas dessem fruto. Versículo 3. Porque ainda sois carnais. Paulo disse que uma pessoa carnal, ela ainda é uma criança na fé. Uma pessoa que vive na carne é uma criança em Cristo ainda. Por que essas pessoas ainda viviam na carne se estavam sendo alimentadas com o alimento do céu, que é a palavra de Deus, o alimento para a alma? Pois, havendo entre vós inveja,
contenda e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Aqui está o bloqueio. Aqui está o bloqueio para essas pessoas continuarem raquíticas espiritualmente. Para essas pessoas continuarem criança espiritualmente. Para essas pessoas continuarem infantis. O que estava deixando elas carnais era o pecado. O pecado da inveja, o pecado da contenda, o pecado da dissensão. Meus irmãos abençoados, o que bloqueia o nosso crescimento na presença de Deus é o pecado. Quando vemos uma pessoa na mesma posição desde que entrou há muito tempo, é porque ela está em pecado. É porque ela só está pensando em si. É porque ela acha que o mundo gira ao redor dela. É porque ela ainda quer continuar fazendo as suas vontades. É porque ela ainda continua fazendo o seu próprio querer, tomando suas próprias decisões, tomando atitudes erradas e não seguindo o que Cristo quer. E não seguindo o que Deus quer. E não seguindo o ensinamento do líder. Paulo disse que estava alimentando, mas que não estava vendo o crescimento naquelas pessoas. O crescimento naqueles crentes. Isso cansa o ministro. Isso cansa o obreiro. Você está pelejando, está lutando, está jejuando pelo irmão. E o irmão continua na mesma posição. Você perde as forças. Você se cansa. E pergunta para Deus, Deus, eu estou fazendo errado? Deus, não. Ainda continua na carne. Em contenda. Com inveja. Com dissensão. Só pensando em si. Só querendo para si. E quando o irmão ele avança, quando o irmão prospera, ele sai de biquinho da igreja. Ele faz fofoca na igreja. Ele divide a igreja. E isso significa divisão. Divisão. Mexa com tudo. Mas não mexa com a obra de Deus. A obra não é do homem. Ela é de Deus. A obra de Deus é a noiva de Deus. A igreja é a noiva de Deus. Se você está dividindo, causando divisão dentro da igreja, causando contenda entre os irmãos, dissensão, inveja, Deus vai tratar com você. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus diz: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o seu coração. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Se não amarmos o nosso próximo, não vamos crescer, porque você não está amando a Deus. Quando não amamos o nosso próximo, não amamos a Deus. Porque se não amamos o nosso próximo, os que vemos, vamos amar a Deus que não vemos? E Deus, ele zela pela tua igreja. Deus, ele zela pelo teu povo. Deus, ele zela pela tua noiva. Continuando aqui. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Estava tendo divisão na igreja. Estava tendo panelinha na igreja. Estava tendo fofoca na igreja. Tititi, meus irmãos, se quisermos avivamento para a nossa vida, temos que nos livrar desses pecados. Muitas das vezes esses pecados não são trazidos à tona no culto de doutrina. Porque incomoda. Se incomoda é porque está havendo isso dentro da igreja. E isso impede o avivar de Deus. Isso impede o avivamento de Deus na pessoa. Isso impede o avivamento de Deus no ministério. Isso impede o avivamento de Deus dentro da igreja. Aí pergunto por que não está tendo milagre mais. Pergunto por que não está tendo aqueles milagres que Jesus fez. De ressuscitar mortos, de curar leprosos, de curar enfermos, de libertar, de curar. Por que não está havendo mais batismo na igreja?
Por que pessoas não entram na igreja e se entregam ao Senhor de coração? Por quê? Porque Satanás está brincando com os crentes. Satanás está brincando com os crentes e os crentes não enxergam isso. Os crentes querem enxergar, para si mesmo. Os crentes querem enxergar só para si. Aí querem pegar microfone, aí querem pregar, aí querem tocar, aí querem fazer um monte de coisa, pular, saltear, sapatear, falar em língua, aparecer. Mas amar o próximo não está amando. Está em pecado, está em fofoca, está em disse-me-disse, está em contenda, inveja. E Satanás rindo de cair no chão, porque os crentes estão tudo dando lugar para ele dentro da igreja. Tá pensando que Satanás está preocupado com quem está fora da igreja? Tá pensando que Satanás está preocupado com quem não é crente? Tá pensando que Satanás está preocupado com o ímpio? Não, não tá. Eu te digo que Satanás não está preocupado com quem está lá fora. Não tá. Ele está preocupado com você que está na igreja. É disso que ele está preocupado, porque sabe que você tem o poder de Deus na sua vida e pode destruí-lo. Pode destruí-lo, pode destruir a armadilha dele, pode destruir os planos dele, pode frustrar os projetos dele contra a sua vida, contra a sua família, contra pessoas. E por isso ele lança esses pecados, ele lança na mente das pessoas isso, fofoca, isso, fala mal, isso causa divisão. Vamos parar de ser instrumento na mão de Satanás dentro da casa do Senhor. Deus quer derramar avivamento na obra dele, mas não derrama porque tem uns crentes meninos lá dando lugar para o diabo. Tem uns crentes egocêntricos lá que acham que só querem para si, que tudo é para si. Tem uns crentes lá que não crescem, raquíticos, doentes, que estão bloqueando o avivamento dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pois quem é Paulo? O apóstolo Paulo está dizendo, quem sou eu? Olha só, o apóstolo Paulo é bênção de Deus. Ele mesmo está falando dele. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é Apolo? Meu Deus do céu, só tendo mesmo o discernimento de Deus, a sensibilidade do Espírito Santo, para nós nos colocar, lá embaixo, como nada, como ninguém. Não somos ninguém, meus irmãos. Tudo é de Deus, nem nossa vida é nossa. Nada é nosso, chegamos aqui nu, e nu vamos voltar. Aleluia! Ele disse, o apóstolo Paulo, quem sou eu? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes. Ou seja, levantados por Deus para salvá-los. Levantado por Deus para fazê-los entrar no céu. Levantado por Deus para trazer salvação para a vida deles. Aleluia! Quem são eles? Ministros de Deus, servos de Deus. E conforme o que o Senhor deu a cada um. Olha que humildade do apóstolo Paulo. Temos que ser humilde, meus irmãos. Humilde. Paulo está dizendo aqui que o dom que ele tem não é dele, foi Deus que deu. O que ele tem, o ministério, não é dele. O que o Apolo tem, não é dele, foi Deus que deu. É o que eu falei nos vídeos atrás. Dons espirituais são presentes de Deus, dádivas de Deus. Ele dá a cada um de acordo com a necessidade da obra. Não é a pessoa que quis ter esse dom, não. Aí o outro fica com inveja do irmão, porque o irmão tem esse dom e ele também queria ter. Aí fica fofocando. Meu Deus do céu, só Jesus na causa.
Vamos parar com isso. Não está vendo que Satanás está amando isso tudo? Está vendo que é um prato cheio para o diabo? Aleluia! Ele quer isso mesmo, envergonhar a igreja, envergonhar o povo de Deus, para que aqueles que não conhecem Jesus olhar e falar assim, eu já tenho um problema aqui fora, vou entrar na igreja para quê? Aleluia! Paulo está falando, eu plantei, Apolo regou, ou seja, cada um teve sua função. Cada um tem sua função, você tem a sua. Você tinha que focar na sua função. Qual é a sua função? Aí para de prestar atenção na sua função, para de prestar atenção no teu chamado, para de prestar atenção na obra que Deus colocou na sua mão, para prestar atenção na obra que Deus deu para o outro. Aleluia. Por isso que não cresce, por isso que está raquítico, por isso que está doente. Glória a Deus. Mas Deus deu o crescimento. Deus quer dar crescimento para a obra dele. Deus deu crescimento para Paulo, Deus deu crescimento para Apolo, Deus deu crescimento para a obra, porque eles deixaram Deus dar, deixaram crescer. Deus quer dar crescimento, mas não cresce por quê? Porque quer prestar atenção no ministério do outro e quer só para si. Deixa Deus te dar crescimento, meu irmão. Deixa Deus te dar crescimento, minha irmã. Deus tem um chamado para cada um. Se você não fala em línguas, mas Deus te deu um outro dom. Qual é o dom que Deus te deu? Talvez não seja profeta, mas tem outro dom. Talvez não pula no mistério, não tem revelação, mas algum dom você tem. Muitas pessoas têm o dom, têm um chamado de não aparecer. O chamado delas são de intercessão na madrugada. O chamado delas são de... Olha, eu vi pessoas que disse que enviava carta para o presídio. E quando uma pessoa recebeu uma dessas cartas dentro do presídio e aceitou Jesus através dessa carta, e quando saiu do presídio foi procurar essa pessoa que escreveu a carta, ela viu que era uma senhorinha. Esse ex-presidiário viu que era uma senhorinha que mandava carta para os presídios. Olha só o chamado dessa senhora. Ninguém sabia quem era ela, nem quem eram os que trabalhavam ali naquele presídio. Só sabia que chegavam essas cartas lá e que era para distribuir entre os presidiários. Olha só, cada um tem o seu dom, o seu chamado. Procure saber qual o teu chamado. Eu coloquei lá no TikTok, os irmãos, vai lá ver meus vídeos no TikTok, são vídeos interessantes. Eu coloquei lá como saber o seu chamado. Vai lá, eu não vou te contar não. Eu vou colocar esse vídeo, sabe aonde? No canal de membros. Se você faz parte do meu canal de membros, você vai ver esse vídeo lá no meu canal. E vou colocar também um outro vídeo que viralizou lá no TikTok também, tá bom? Então quer dizer, cada um tem o seu dom. Pergunte a Deus qual o seu dom se você não sabe. Mas não fica invejando o dom do outro. Não fica causando dissensão dentro da igreja. Não fica criando contenda entre os irmãos. Esse é o 7º pecado que Deus abomina. Contenda entre os irmãos. Não faça isso. Se você continuar assim, meus irmãos, se você continuar pensando só em si, vai continuar carnal. Não vai crescer em nada. E se bobear, pode até morrer. Morrer espiritualmente. Mas Deus não quer isso para você. Deus quer trazer para você avivamento. Você pensou que essa campanha de avivamento era o quê? É palavra. Só o que traz para nós avivamento é palavra, e o que Deus quer trazer para você. Avivamento para a tua vida, tirar o que está morto, o que está te matando, o pecado, e trazer vida, que é Cristo na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, glórias a ti, Pai, por essa mensagem. Senhor, Deus, só tu sabes, Deus, como, Pai querido, está a batalha na minha vida, Deus, porque as mensagens têm sido, Senhor, fortes, Pai, mas eu gosto disso. Eu gosto quando o Senhor fala, Pai. Eu prefiro quando o Senhor fala assim mesmo, Pai, exortando, do que quando o Senhor está quieto, Deus.
Muito obrigada. Obrigada por eu ser instrumento seu, por eu ser boca tua. E que meu irmão, se eu venha atentar para o que o Senhor disse aqui, Pai, porque é muito importante. É questão de vida ou morte. Quer morrer? Continua no pecado, continua carnal. Agora, se quer viver, deixa Deus te dar o crescimento. Deus dá crescimento a ela. Faça ela entender que é necessário, Deus, ter vida. E vida, Senhor da glória, crescendo cada vez mais e dando fruto, fruto digno de louvor. Em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo convença, meus irmãos, do pecado, da justiça e do juízo. E seu nome seja glorificado na vida dela. Joga por terra, Pai, esse demônio, Deus, que está atuando na vida dela. Esse demônio, Senhor, que está influenciando ela a agir dessa forma, Deus, como meninos na fé, como crianças em Cristo, como uma pessoa carnal, onde ela continua, Pai, na prática do pecado. Queima esse demônio. Repreenda, Pai, esse mal. Passa do teu sangue sobre essa pessoa, Senhor, e limpa ela. Limpa ela desde o alto da cabeça até a planta do pé. Sonda a mente e coração e vai varrendo. E vai purificando, e vai lavando, e vai limpando e derrama o seu avivamento para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu creio, Pai, na nossa vitória. A nossa vitória, Pai, a vitória do meu irmão é a minha vitória. Eu estou aqui para isso. Eis-me aqui em nome de Jesus. Muito obrigada. Glórias a ti, Rei de Israel. Amém. Graças a Deus. Show de glórias, meus irmãos abençoados. Olha, essa campanha está maravilhosa. É Deus aqui nesse lugar. É Deus na minha vida. É Deus querendo trazer avivamento para você. E Ele vai te avivar. Eu creio. A palavra de Deus diz que a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia para Ele. Ela vai fazer aquilo que dá prazer a Ele. E o prazer de Deus é te salvar. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Vamos para a bênção apostólica? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, repreenda o mal e dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, tenham uma segunda-feira maravilhosa, abençoada. Que o Senhor vá adiante de ti durante essa semana, repreenda tudo aquilo que queira te impedir de avançar, de crescer, de prosperar e de ser avivado também para a glória do Senhor. Amém. Amanhã estarei aqui, se Jesus não voltar, com mais um Aviva Junho. Fique na paz, Deus te abençoe, fé no Pai, show de glórias. E aviva, junho, aviva, ó Senhor, a tua obra em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.